Eu quero endossar todas as palavras do meu ilustre companheiro, professor Marco Antônio Villa. E o constrangimento da sociedade brasileira com o debate político atual envolvendo não apenas candidatos a presidentes, mas ministros do Supremo Tribunal Federal. A fidalguia acabou, parece, na Alta República. O debate entre os ministros Gilmar Mendes e Barroso, Luiz Roberto Barroso, é tétrico. Um dizendo, o Barroso não sabe o que é alvará de soltura, fala pelos cotovelos e vai daí para frente. E na troca, Barroso dizendo, não falo sobre política, sou um juiz independente, quer dizer, dizendo que o Gilmar não é independente, etc, etc. Quando, meus prezados ouvintes, o debate aqui se dá, em razão de Barroso ser relator de um inquérito no Supremo Tribunal, evidente, que investiga se o presidente Michel Temer se beneficiou uma empresa que atua no Porto Santos com a edição do Decreto dos Portos. Mas é um ato anterior ao momento da presidência, segundo consta. E o debate poderia se desenvolver nos termos do artigo 86 da Constituição, parágrafo 4º. Dois ministros falariam para o Brasil, interpretando esse artigo que diz lá o seguinte: o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. E ficava nesse campo o debate doutrinário, partindo da alta corte, de dois homens de notável saber jurídico e reputação ilibada para todos nós. Isso mesmo aconteceu no debate do julgamento da Lava Jato, num atrito entre Joaquim Barbosa e o ministro Lewandowski. Joaquim Barbosa chegou a falar para Lewandowski, você parece advogado de defesa do acusado. Quando ali o que se debatia, na verdade, era a forma de construção da sentença. Poderíamos ter ali aurido grandes lições da corte sobre como se constrói uma sentença criminal. Porque a lei, quando define o crime de furto, por exemplo, artigo 155, fala lá, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Pena 1 a 5. Qual é a pena? É 1 ou é 5? Aí que começa o trabalho do juiz na chamada elaboração trifásica da sentença. Ele parte da pena base e vai depois analisar todas as condições pessoais da causa para construir uma sentença criminal, para esclarecer a sociedade brasileira sobre essa difícil arte e ciência de se construir uma sentença criminal. Eu quero dizer para os senhores que, pelo menos entre os advogados e promotores, o debate não é esse. E olha que eles se pegam no júri. Eu me lembro que um dos advogados mais fidalgos do crime, um dos maiores tribunos que eu vi na minha querida Presidente Prudente, doutor Anacleto Roberto Barbosa, um dia perdeu as estribeiras e o promotor falou algo para o promotor falou, lá fora o senhor não diz isso. E ele respondeu, digo lá fora e em qualquer lugar. Depois, quando veio para a réplica e para a tréplica, ele falou o seguinte, eu quero pedir desculpas ao promotor. Quando ele falou que lá fora eu não digo isso, é porque lá fora eu só tenho tido palavras de enaltecer o seu trabalho, de dignificar o seu trabalho, que tem sido muito bonito. E virou para o promotor e falou, não foi esse o pensamento de Vossa Excelência? E a coisa seguiu em paz. Um outro exemplo que eu quero dar para os senhores, num debate de uma grande causa civil em São Paulo, de um lado o doutor Sérgio Marques da Cruz,
Carlos Alberto Ferreira, Clodoaldo Celentano, e do outro lado Manuel Alceu, Afonso Ferreira. Eu participava do lado de Sérgio Marques da Cruz, éramos os autores da ação. O oponente, Manuel Alceu Afonso Ferreira, construiu a sua resposta, a sua contestação, e antes de protocolar enviou para cada um de nós com o seguinte bilhete: meus colegas, os senhores terão que correr ao fórum para ver a minha contestação, e o prazo é exíguo para todos nós. Então, antes de protocolar, eu estou encaminhando a vocês para que vocês já preparem a defesa no debate que vamos ter durante a causa. Hoje nós entrevistamos aqui, trabalho de Vera Magalhães, o presidente Temer. E eu falei que foi uma entrevista extraordinária e que o Temer navegou bem, porque a Vera foi dura em todas as questões. Nossos repórteres questionaram, e essa entrevista está já na rede social da Jovem Pan. Mas a Vera falou: agora vou esnucar o senhor vai me dizer, do que o senhor conhece depois da Constituinte, qual foi o pior e qual foi o melhor presidente. Quer dizer, encantuou o Michel Temer, que é um advogado, passou pela São Francisco, e o Temer foi fidalgo na resposta. Ele falou: todos os presidentes têm um lado bom e um lado ruim. E citou, vamos começar pelo Sarney. Foi com ele que se abriu a Constituinte brasileira. Vamos falar do Collor. Ele que falou que os carros brasileiros são verdadeiras carroças e praticamente abriu os portos para todos os carros asiáticos e tudo que nós temos hoje. Itamar foi o Plano Real e Fernando Henrique foi a continuação do Plano Real. Lula foi a Bolsa Família e até Dilma. Aí a Vera foi em cima. E a Dilma? Porque a Dilma fala mal do presidente Michel Temer. Foi seu vice. Chega a dizer que ele se apropriou da posição dela por interesse político. E ele falou: realmente a Dilma fala mal de mim. Mas eu vejo nela também uma grande preocupação com a área social. Navegou bonito. Fidalgo, o nosso presidente. Eu sempre repito aqui uma frase que me impressionou muito na cultura de Victor Hugo, em toda a sua obra. Tem um livro chamado O Homem que Ri, em que ele fala: a maior virtude do homem é ser razoável. Aliás, não precisa ir a Victor Hugo, fica aqui na América. O até sanguinário guerrilheiro Che Guevara. Homem de armas e de agressão e de violência. O que ele dizia? Hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.